Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 5 e essa a semana 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar aí, ok? Pode pegar seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí sobre o regime militar ou ditadura militar. O PET traz para a gente aí um resumo de todos aqueles que estiveram no cargo aí de presidente. A gente começa aí com Humberto de Alencar, o Castelo Branco, que vai governar de 64, quando é dado o golpe, até 67. Ele vai ser o primeiro militar a tomar o poder presidencial. Ele vai se alinhar aos Estados Unidos. Na área econômica, ele vai cortar gastos, vai aumentar impostos e vai diminuir os salários dos trabalhadores. Ele vai decretar a lei da imprensa e a lei da segurança, né, que vão ser leis importantes, aí a gente vai ver que vão ser leis que vão controlar a imprensa, que vão controlar o que o governo pode e não pode fazer, além do que a gente chama de ato institucional. A gente vai ver que o ato institucional é uma forma que eles tinham de poder governar, né? Então eles faziam, né, um decreto que já entrava como lei. Beleza? Ele vai colocar em prática aí o ato institucional número 1, 2, 3 e o 4. Depois a gente vai ter o Arthur da Costa e Silva, que vai ser de 67 e 69. Ele vai ser adepto dessa doutrina de segurança nacional. Então, é a ideia de que aqueles inimigos da nação, aqueles que estavam lutando, né, contra os interesses da nação, devessem ser eliminados. Né? A gente tem que pensar aí que o comunismo era o grande inimigo da época. Né? Então, a gente vai ver aí que o próprio golpe, né, ele é dado com a desculpa de que se estava entrando em poderia se entrar, né, em um regime comunista no Brasil. Ele vai adotar uma linha de repressão aos seus inimigos. Ele vai decretar o ato institucional que ficou mais famoso, porque ele vai ser o ato institucional mais forte, que vai ser o AI-5. Ele vai fechar o Congresso, vai caçar mandatos de políticos de oposição, vai prender milhares de pessoas aí, beleza? Depois a gente vai ter o Emílio Garrastazu Médici, o Médici que vai ficar no poder aí de 69 até 74 e vai ser considerado aí o governo mais repressivo. Ele vai apoiar aí perseguições nas universidades a professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos, entre outros grupos. Ele também vai aperfeiçoar os órgãos que tomavam conta, né, da população, aqueles que cuidavam das informações, aqueles que prendiam os considerados subversivos, né, a SNI, DOPS e o DOI-CODE. E vai ser também o período do início e do fim do milagre econômico, um período em que o Brasil vai crescer muito, mas que as consequências depois não vão ser tão positivas assim. A gente vai ter o Ernesto Beckmann Geisel, que vai ser de 74 a 79. Ele vai ser considerado aí moderado e ele vai ser favorável a uma abertura política lenta, gradual e segura. Então, a ideia dos militares é que o governo passasse à população civil, mas de forma lenta, gradual e segura, né? Sem grandes mudanças radicais. Ele vai extinguir, né, o ato institucional número 5. Por último, o João Batista Figueiredo, que vai ficar de 79 a 85, que vai participar justamente da transição da ditadura para a democracia. Ele vai ser eleito indiretamente para presidente da República. Ele vai aprovar o fim do bipartidarismo. Então, no período do regime militar, a gente só tinha dois partidos políticos, um do governo e um de oposição. Lembrando que essa oposição era controlada pelo próprio governo. E durante o seu próprio governo, a campanha das diretas já vão se espalhar pelo país. Né? Uma campanha que queria eleições diretas para presidente. E que, infelizmente, não vai conseguir o seu objetivo. Né? As eleições logo após o regime militar não são diretas. A gente tem uma eleição indireta e depois as eleições passam a ser diretas. Agora vamos às atividades aí. No final da primeira metade da década de 1960, o presidente João Goulart fazia promessas de reformas de base que ameaçavam os interesses de muitos grupos sociais. Os militares, apoiados por uma parcela da população, tomaram o poder. As tropas saíram de Minas Gerais em direção à cidade do Rio de Janeiro. Com base no tema desta semana, responda as questões abaixo. O que é um golpe de Estado? Então eu trouxe para vocês uma definição aí, olha só.
Golpe de Estado é a deposição de um governo legitimamente instalado, ok? Então, por isso, golpe de Estado. Durante o regime militar, pouco a pouco as liberdades democráticas foram interrompidas. Esse período foi marcado por contradições, perseguições, mortes, torturas e violação dos direitos humanos. O regime se apoiou na repressão e durou mais de 2 décadas. Caracteriza esse processo histórico completando o quadro abaixo. Então eu trouxe algumas informações bem resumidas para vocês completarem esse quadro aí, ok? Período em que ocorreu, de 1964 a 1985. Grupos que apoiaram o governo militar, o golpe militar, na verdade, setores conservadores e a classe média. Grupos perseguidos pela ditadura, entre eles aí os estudantes, né? Os estudantes e todos aqueles que eram contra, né, o governo. A gente pode colocar aí também comunistas, né, e outros participantes de outros partidos. Principais políticas adotadas pelo regime, a ideia do desenvolvimentismo, né? Então um desenvolvimento muito rápido com a ajuda de capital estrangeiro, mas a gente vai ter também censura e perseguição, ok? Resultado e consequência do regime militar, 20 anos sem o processo democrático, sem a participação efetiva da população na escolha dos seus governantes. Okay? Então, eu trouxe um resumo para vocês completarem o quadro aí. O que é política externa? É a pergunta número 1 aí, ó. A política externa é uma política pública, ou seja, um conjunto definido de medidas, decisões e programas utilizados pelo governo de um país. O objetivo dessa política é projetar e direcionar suas ações políticas no exterior. Então, né, a política externa é esse conjunto de medidas, né, destinadas ao exterior. Beleza? 2. Quais as modificações promovidas pela Lei da Imprensa e Lei de Segurança Nacional? A Lei da Imprensa vai restringir a liberdade de expressão, né? E a Lei de Segurança Nacional, que vai ser promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e social, né? Então, várias coisas vão ser consideradas aí crime contra a ordem política, né? Crimes contra a nação, por isso, Lei de Segurança Nacional, ok? 3. O que é um ato institucional? Os atos institucionais foram decretos de força constitucional elaborados pelos governos militares durante o período da ditadura militar. Então, por que um decreto com força constitucional? Então, era um decreto que os presidentes faziam e ele já entrava como forma de lei, né? Então, ele já entrava como uma constituição, ele já entrava em vigor, né? Então, ele não precisava da aprovação dos deputados, dos senadores, nem nada disso. Okay? Então, isso aí era o ato institucional. Era uma forma que o regime militar tinha para controlar a população. Por que podemos dizer que o AI-5 reduziu as liberdades democráticas? Vamos lá. Ele consolidou a institucionalização dos militares e estabeleceu um regime de opressão que garantiu a ampliação dos aparatos de perseguição e repressão dos cidadãos brasileiros. Ações ilegais, como a tortura, ganharam incentivo por meio do AI-5. Então, o AI-5 ele vai garantir ao governo constituir e manter nesse aparato, então, esse conjunto de coisas para perseguir e reprimir aqueles que eram contra o regime, ok? Por que chamamos esse período histórico de ditadura civil-militar? Então, não é só uma ditadura militar, ela é também civil. Por quê? Pois ela contou com o apoio de parte da sociedade civil e com o financiamento do empresariado. Então, a população civil participou lá do pedido para que o exército tomasse o poder, né, e vai apoiar essa ditadura. Por isso, ditadura civil-militar. Caracterize o processo histórico que foi conhecido como milagre econômico. Milagre econômico corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, industrialização e inflação baixa. Então, por isso, milagre econômico, né? Porque a economia vai sofrer uma aceleração, né? O Produto Interno Bruto, a industrialização, tudo isso vai crescer muito rápido. Quais partidos políticos existiam nesse período? Liste algumas de suas propostas. Como eu falei para vocês, a gente tinha o que a gente chama de bipartidarismo. A gente vai ter 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional
A Arena, que a sua proposta era apoiar o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição consentida. Como assim oposição consentida? Ela era oposição, mas o governo também controlava essa oposição, né? Então, eles sabiam mais ou menos o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Na número 8, a campanha pelas diretas já se espalhou pelo país. Quem participava? Como e o que reivindicava? Diretas Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento Diretas Já começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Então, eles reivindicavam aí as eleições diretas, né? E eles vão fazer várias manifestações, né? Muitos jovens vão participar dessas manifestações, comícios, passeatas, pedindo aí essas eleições diretas, ok? Vamos para a próxima. A 3. As charges são, em geral, trabalhos artísticos veiculados em panfletos, jornais e etc. Elas são caracterizadas por apresentar uma crítica social sobre algum tema específico. Também elas são importantes fontes históricas, na medida em que podem ser interpretadas como produto de um tempo histórico, observando atentamente a charge abaixo, publicada em 2010 pelo artista Latoufi. A obra guarda relações importantes entre o passado e o presente, relacionando contextos históricos diferentes. O artista lista como memórias em disputa em torno dos significados da ditadura civil militar no Brasil. Lembrando, pessoal, que como no próprio texto já diz, a charge ela está aberta a novas interpretações. Então eu trouxe para vocês uma das interpretações possíveis, né? É possível se interpretar ela de algumas outras formas. O que você observa na charge? Então a gente observa o quê? Um militar apagando um texto e o mapa do Brasil envergonhado, né? Como se ele não quisesse assistir o que está acontecendo ali. Na letra B, qual crítica social ela constrói? A tentativa dos militares de apagar o passado, né? Então, é isso aí que, na minha interpretação, seria a crítica social da charge. Na próxima, de que forma podemos relacioná-la ao período da ditadura civil-militar? O próprio militar que apaga as frases e as palavras que são escritas lá, né? Isso dá para relacionar com a ditadura civil-militar. E como podemos relacioná-la à questão dos direitos humanos? Eu coloquei aí que a memória também faz parte dos direitos humanos. Lembrar o que aconteceu na sua nação, no seu país, com as pessoas, né, que lutaram por objetivos aí dentro dessa nação também faz parte dos direitos humanos. Outra interpretação possível é que a ditadura militar vai ir contra vários direitos humanos. Bom, pessoal, então é isso. O regime militar ou ditadura militar é um assunto bem mais complexo. Eu tentei fazer aqui um resumo para as questões. Mais uma vez, vou tentar fazer, né, um vídeo explicando ela por completo. Algumas respostas ficaram grandes, mas é porque o espaço nos PETs realmente veio um número muito grande de questões em um espaço bem curto para responder. Então, responda no caderno, atrás da folha aí. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Utilizei várias referências aqui nesse vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!